Olha para o Brasil, irmãos. E vocês verão mega igrejas, mega templos. Aqui em São Paulo, então, é a capital dos mega templos. E você olha aquela multidão, não tem evangelho, não se prega sobre a graça, não se prega sobre Cristo como único Salvador e mediador e Senhor. Não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre fé salvadora, não se prega sobre santificação, não se prega sobre as glórias do céu, não se avisa dos horrores da ira vindoura. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão muitas igrejas ortodoxas, mais áridas, mais secas. Igrejas que não crescem, igrejas que se minguam, que encolhem, que se encurtam a cada ano. O que nós precisamos desesperadamente, meus irmãos, é de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O que nós precisamos desesperadamente é de um poderoso reavivamento espiritual. Isso não é obra humana. De vez em quando eu ando por aí e vejo assim uma faixa estendida na frente da igreja. Hoje vai ser a noite dos milagres. Ou outra, hoje vai ser a noite do avivamento. Como se eu tivesse a agenda do Espírito Santo. E como se o Espírito Santo tivesse que fazer porque eu agendei que a fizesse. Nós não produzimos avivamento, como já foi dito aqui. Nós preparamos o caminho do Senhor para que Ele venha. E a minha oração, a nossa oração, deve ser um clamor aos céus. Que Deus sopre sobre nós o seu sopro. Que Deus restaure a nossa vida. Que Deus remova as cinzas, que Deus acenda as brasas. Que Deus inflame a nossa alma. Já foi dito aqui, devemos repetir isso. E eu termino aqui. Basta 3 gerações para uma igreja entrar num processo de apostasia. Basta 3 gerações. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Quando eu olho para a igreja brasileira, sabe qual a sensação que eu tenho? É que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. É que os nossos pais são mais crentes do que nós. É que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, irmãos, nós poderemos ter amanhã uma igreja apóstata. A minha oração é que Deus sopre sobre nós o seu sopro, para que as futuras gerações sejam mais crentes do que nós, para que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, para que os nossos netos sejam levantados por Deus para uma grande revolução espiritual nesta nação e no mundo. Nós precisamos de reforma, nós precisamos de avivamento. Verso 9, então, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive.
Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora capítulo 3, por favor, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Meus amados, quando Jesus nasceu, quem governava o Império Romano era César Augusto. Quando Jesus morreu, quem governava o Império Romano era Tibério César. Depois que ele morreu, assume o governo Calígula. Depois vem Cláudio. Depois, em 54, vem Nero. E aqui começa uma brutal perseguição contra a igreja. Mormente, a partir do dia 24 de julho do ano 64, quando a cidade de Roma foi incendiada, e o ônus do crime cai sobre as costas dos cristãos. O massacre foi tão grande, que faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. No ano 66, 2 anos depois do incêndio de Roma, explode uma rebelião dos judeus, chamada Guerra dos Judeus. Isso porque uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram. E naquela ocasião, se manda para lá o general Tito para tentar contornar aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável no seu governo, em profunda tensão com o Senado romano, e o Senado o depõe em 68. E Nero comete suicídio. 2 anos depois, no ano 70, a rebelião dos judeus está numa situação insustentável. A essas alturas, o general Tito cercou Jerusalém. Ninguém entrava, ninguém saía. E quando a cidade não tinha qualquer capacidade de resistência mais, ele invadiu a cidade. E destruiu a cidade. Cumprindo a profecia de Jesus, não ficou pedra sobre pedra daquela belíssima construção do templo de Herodes. A cidade foi arrasada, queimada. As pessoas foram passadas ao fio da espada. E acontece ali a maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte. E numa festa de 100 dias de inauguração,
10.000 crentes foram mortos com requintes de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Chega o ano 81 e assume o governo de Roma Domiciano. Esse homem foi chamado de o segundo Nero, por causa da crueldade com que ele atacou a igreja. Esse imperador foi o primeiro imperador romano a rogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor de Éfeso, para esta ilha do mar Egeu, a ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, onde prisioneiros políticos eram jogados ali para morrerem na solidão e muitas vezes até em trabalhos forçados. João já era velho demais para trabalhos forçados. Nessas alturas, todos os apóstolos de Jesus Cristo já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. Apenas João sobrevivia. E certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E é curioso que quando todas as portas se fecham para João na terra, está escrito em Apocalipse 4, versículo 1, que Deus abriu para ele uma porta no céu, e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Mesmo nas horas mais amargas da história da igreja, irmãos, Deus está no trono, e Ele continua conduzindo os destinos do seu povo. No capítulo 1, no versículo de número 9, está escrito que João olha esse cenário com outros olhos, com outros óculos, com outras lentes, porque está escrito: achei-me na ilha de Patmos, não por causa da ordem de Domiciano, mas achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quem escreve a história é Deus, quem é o Senhor da história é Deus. Quando os homens pensam que estão destruindo a igreja, estão promovendo a igreja de Deus é indestrutível. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros de ouro. Ele vê as 7 igrejas. E no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. É curioso que o Cristo que João vê na ilha de Patmos não é mais aquele Cristo prostrado sobre o seu rosto, em lágrimas, suando sangue do Getsemane. O Cristo que João vê na ilha de Patmos não é aquele Cristo espancado, esbordoado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê não é mais aquele Cristo que caminha exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apulpos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é mais aquele Cristo esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo vitorioso, é o Cristo da glória. Seus cabelos não estão mais cheios de poeira e sangue, mas são brancos como a neve. Seus pés não estão esmagados pelos cravos, são como bronze polido. Suas mãos não estão mais cravadas no lenho, sustentam a igreja. Sua voz não está mais embargada pela sede, é voz como voz de muitas águas. Os seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, são como chamas de fogo. E o seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Bíblia, que ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
O Cristo que nós servimos, adoramos e que traz para a igreja o seu avivamento, é o Cristo não que esteve vivo e está morto, mas é o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está no trono. E por isso que Ele pode derramar sobre nós do seu Espírito. Pois bem, queridos irmãos, notem comigo no versículo 13, que quando João vê Jesus, o Cristo glorificado, ele o vê no meio dos candeeiros. Isso é maravilhoso, porque eu posso afirmar categoricamente que Jesus está aqui hoje, nesta noite. Ele está no meio da sua igreja. E você e eu não viemos aqui porque São Paulo é uma cidade atraente. Nem você e eu viemos aqui porque a igreja de Pinheiros tem um templo confortável para você se assentar. Nem você e eu viemos aqui porque tinha uma lista de preletores. Você e eu viemos aqui na expectativa de que Jesus está aqui. É porque Ele está aqui que você e eu viemos aqui. É para encontrar a Ele que nós viemos aqui. A esperança nossa é Ele. Ele está aqui. Ele está entre nós. A grande pergunta é, Ele está entre nós fazendo o quê? E quando eu leio essas cartas, a percepção que eu tenho é que Ele está no meio da sua igreja, investigando a sua igreja, examinando a sua igreja, sondando a sua igreja, exortando a sua igreja, corrigindo a sua igreja, disciplinando a sua igreja, consolando a sua igreja, fazendo promessas para a sua igreja. Agora notem comigo o capítulo 2, versículo 1. Que Ele não está apenas presente. Está escrito aí que Ele está andando no meio dos 7 candeeiros. Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Ele anda no meio da igreja. Isso é maravilhoso. Ele não está parado. Ele não está estático. Ele não está imóvel. Ele está aqui hoje andando entre nós. E Ele está aqui hoje para sondar o meu coração. Para examinar a sua e a minha vida. Para corrigir a você e a mim. Para consolar a você e a mim. Para fazer promessas para você e para mim. Quando eu leio essas 7 cartas, eu vejo que é uma espécie de estribilho que se repete em todas as cartas. E o estribilho que se repete em todas as cartas é este: eu conheço. 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 Ele conhece você. Mais do que você se conhece. Mais do que o seu cônjuge conhece você. Mais do que seus filhos conhecem você. Mais do que seus pais conhecem você. Ele conhece. E apesar de nos conhecer, Ele não desiste de nós. Apesar de saber quem somos, Ele não abandona nós. E é porque Ele nos conhece e nos ama apesar disso, é que temos esperança de um avivamento. Para 5 igrejas, Jesus usou a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, e diz assim: eu conheço as tuas obras. Meus amados irmãos, escutei certa feita um pregador dizer o seguinte: se a minha mulher me conhecesse como Jesus me conhece, ela não ficaria casada comigo 1 mês. O que me espanta é que, e não obstante Ele me conhecer como eu sou, sem máscara, Ele me ama. Ele não desiste de mim.
E Ele está aqui para restaurar nossa sorte. Não importa quais são as suas obras, o que você fez, e que ninguém viu, e que ninguém sabe, que você fechou a porta do quarto, que você apagou a luz, Ele estava lá. Ele conhece você, Ele conhece a mim. E apesar disso, Ele não desiste de nós. Mas Jesus se dirige à igreja de Pérgamo. E diz outra coisa. Ele diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Eu quero dizer para você que Jesus conhece onde você mora. Ele conhece a sua cidade. Ele conhece a cultura, Ele conhece o comércio, Ele conhece a indústria, Ele conhece a religiosidade da cidade que você mora. E por que Jesus usou essa expressão, onde está o trono de Satanás, para Pérgamo? Vocês bem sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor, só perdia esse ranking para Éfeso, que era a capital. Quando vai se disputar na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano, Pérgamo ganhou a concorrência. Possivelmente Jesus está dizendo o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado, aí está o trono de Satanás. O que Deus jamais aceita e jamais aceitará é que um homem receba a glória que só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, deus da cura. Esse deus pagão era representado pela imagem de uma serpente. E é por isso que você vai ao seu médico até hoje, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do deus da cura. O que Jesus possivelmente está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem se prostra diante de um ídolo que ele mesmo fabricou e o chama de Deus, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, é pau, é pedra, é gesso, é mármore, mas o que está por trás do ídolo são os demônios. O que é curioso é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja para servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas Jesus se dirige à igreja de Esmirna, com a outra palavra diz: eu conheço a tua pobreza e a tua tribulação, mas tu és rico. E eu me encanto com isso, porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica hoje, no conceito humano? É uma igreja grande? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente de influência na sociedade? Esse é o conceito que você e eu temos de igreja rica. É curioso que a mais pobre igreja da Ásia, Esmirna, era pobre, e Jesus dizia: mas eu conheço a sua pobreza, mas você é rica. Pobre na terra, rica no céu. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. O que importa, irmãos, não é ser rica aos olhos dos homens, é ser rica aos olhos de Deus. Às vezes aquela congregação menor, de chão batido, na vila mais remota do estado, mais longínquo da federação, lá está uma igreja rica aos olhos de Deus. Por outro lado, Jesus chama a igreja mais rica da Ásia, que batia palmas para ela mesma, que se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, e dizia: eu sou rica, sou abastada, não preciso de coisa nenhuma. E Jesus olha para essa mesma igreja e faz outro diagnóstico e diz: não, tu és pobre, miserável, cega, nua. Jesus conhece a você, Jesus conhece a mim, e Ele está aqui hoje, e Ele não tem uma opinião a nosso respeito, Ele tem um diagnóstico. Mas é curioso, dessas 7 igrejas, Jesus vai fazer alguns elogios, e vai fazer também severas repreensões. Mas para 2 igrejas, Jesus não faz críticas, é curioso isso. Para quais igrejas? Para a mais pobre e para a mais fraca. Para a igreja de Filadélfia, ele diz: eu conheço as tuas obras,
Tu tens pouca força. Mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Oh, irmãos amados, o que importa para uma igreja é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos fracos em nós mesmos. Tem muita gente que está dizendo por aí o seguinte: não, eu sou como Deus. Eu olho para mim e tenho a mesma justiça de Deus. Uma pessoa dessa não conhece nem a Deus, nem ela mesma. Porque se você conhece a Deus, você se curva. Se você conhece a você mesmo, você diz: ai de mim, Senhor. Mas louvado seja Deus, meus irmãos. Deus é o Deus que nos ama e apesar da nossa fraqueza, pode colocar portas abertas diante de nós. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas para 4 igrejas, Jesus tem elogios e tem censuras. E Jesus elogia a igreja de Éfeso. Que igreja fantástica! Doutrinariamente irreparável, eticamente aprovada. Passar tribulação, sofrimento e permanecer firme, nota 10. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Aqui tem um ponto muito complexo para a igreja brasileira. É que às vezes na defesa da verdade nós podemos perder a piedade. Corremos o risco de manter luz na cabeça e perder o fogo do coração. Sermos doutrinariamente irretocáveis e colocarmos a vida espiritual no piloto automático. Decorarmos versículos da Bíblia, catecismos e conceitos teológicos, os mais precisos, e isso não mexer mais com o nosso coração. Há poucos dias um pastor me ligou chorando e disse assim: pastor Hernandes, o que eu me tornei no ministério foi um bom fazedor de sermões. Eu nem sei se ele estava sendo honesto com ele mesmo. E nada mais. Tem muita gente ortodoxa hoje, irmãos, seca igual um poste, árida igual um deserto. Tem muita gente hoje com títulos e mais títulos, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, matando igreja. Você não edifica apenas uma igreja com conhecimento. Não basta você ter um bom arcabouço doutrinário, isso é fundamental, isso é absolutamente necessário, isso é dever nosso. Mas é preciso, amado irmão, ter o coração aquecido, ter fogo de Deus, fogo do Espírito Santo no coração, ter avivamento espiritual. É por isso que esse congresso lida com 2 temas. Primeiro, reforma. Aqueles que se desviaram da sã doutrina precisam de uma nova reforma. Mas aqueles que, embora mantenham a sã doutrina, mas perderam o fervor, precisam de reavivamento. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: uma igreja para agradar a Jesus, ela não pode negociar a verdade. Jesus elogia a igreja pela sua ortodoxia. Tem muitas igrejas hoje, irmãos, que para alcançar resultados, largaram de mão a sã doutrina. Tem muita gente hoje abraçando uma nova teologia, um outro evangelho, que não é evangelho, é um falso evangelho. Tem muita teologia aí hoje que não passa de psicologização humana, de filosofia de mercado. E nós precisamos repudiar a falsa doutrina, nós precisamos de repudiar o falso ensino, nós precisamos de repudiar qualquer coisa que não tenha fundamentação na palavra de Deus. Mas não basta só isso, é preciso ter fervor. Não pode abandonar o primeiro amor. É curioso que Jesus elogia a igreja de Tiatira, porque a igreja de Tiatira tem mais amor do que tinha no começo, mas também estava tolerando uma falsa profetisa Jezabel. Eu acho curioso que Éfeso é o contrário de Tiatira, Tiatira é o contrário de Éfeso. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tem amor, mas não tem doutrina. O que significa isso?
Você conhece igreja assim, que você chega, é uma explosão de emoção, é uma explosão de alegria, é uma explosão de entusiasmo. Mas quando você vai ver o que se prega, não é a Bíblia que estão pregando, não é o Evangelho que estão pregando, não é a sã doutrina que estão pregando, é um outro Evangelho. E essa igreja, por mais carismática que seja na sua liturgia, ela não agrada a Jesus. Por mais simpática e solidária que ela seja entre os seus membros, ela não agrada a Jesus. Porque nós não podemos separar o que Deus uniu: doutrina e vida, teologia e ética, credo e conduta. Terceiro, Jesus olha para a igreja de Pérgamo e elogia a igreja. Diz: olha, tem gente tão fiel aí, como Antipas, que era o bispo da igreja, o líder da igreja, que morreu martirizado lá, carbonizado dentro de um boi de bronze incandescente. Mas na mesma igreja que tem gente morrendo pela sua fé, tem gente lá flertando com as doutrinas de Balaão, com a vida imoral. Isso, meus irmãos, é chocante. Nós já estamos escutando isso aqui ao longo da nossa conferência. Numa mesma igreja que você tem gente de Deus, cheia do Espírito Santo, você tem gente capengando na fé. Você tem gente na corda bamba, você tem gente andando em pecado, você tem gente que o pastor precisa ir lá na porta da boate, esperar o cara sair 3 horas da madrugada. Para levar para casa, às vezes, zonzo. Se não de bebida, de tanta música alta que o cara está pirado. Não é a mesma igreja. Jesus, por exemplo, faz uma análise da igreja de Sardes. Você tem nome que vive, mas está morta. Eu acho curioso isso, porque se Sardes fosse hoje igreja contemporânea, nós mudaríamos o título: igreja que tem nome que vive. Diríamos uma igreja avivada, porque nós temos esse termo, não? Aquela igreja avivada. O que a gente quer dizer porque aquela igreja é avivada? Então, louvor animado? O pregador dá cambalhota no púlpito? Grita, fala uns negócios diferentes, tem gente na fila para entrar. Hoje talvez diríamos isso. E Jesus, que não se impressiona com nada daquilo que nos impressiona, Jesus que não se impressiona com os nossos cacuetes, porque nós temos cacuetes, não? O cara fala normal o tempo todo, conversando igualzinho, vai orar, ele treme a voz. Oh Senhor! Parece que o cara está em transe. Parece que ao tremer a voz ele ficou mais espiritual. Deus não se impressiona com nada disso. Nada disso. Aí ele olha para essa igreja e diz: você tem nome que vive, você está mortinho, mortinha. Agora Jesus me choca muito, sabe por quê? O diagnóstico que ele faz é diferente do meu. Para a igreja que é pobre, Jesus: não, você é rica. Para a igreja que é rica, Jesus: não, você é pobre. Para a igreja que diz que está viva, Jesus: não, você está morta. Para a igreja que está fraca, Jesus: não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Conclusão: o que importa mesmo não é o que as pessoas dizem a nosso respeito. O que importa mesmo não é o que eu penso a meu respeito. O que importa mesmo é o que Jesus diz a meu respeito. Ele não tem uma opinião, ele tem um diagnóstico. Mas agora remeto você ao texto de Apocalipse 3. Porque a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio de Jesus, só censuras. Só que a igreja de Laodiceia era a igreja que tinha a melhor autoavaliação das 7 igrejas. E eu quero então olhar para esse texto e tirar daqui 3 lições. Primeiro, nos versos 15 a 17, Jesus vai fazer um diagnóstico. Segundo, nos versos 18 a 20, Jesus vai fazer um apelo. Terceiro, dos versos 21 e 22, com base no 14, Jesus vai fazer uma promessa. Então, é diagnóstico, apelo e promessa. Não sei se você já perguntou por que Jesus usou as figuras que usou para a igreja de Apocalipse. Por exemplo, quente, morno, frio,
vestes brancas, ouro puro, colírio. Foi por acaso? Absolutamente não. Jesus conhece o texto e o contexto. Conhece a cidade e a cultura. Conhece a economia e o comércio. Jesus conhece. Por isso, a comunicação dele é tão eficaz. Então vamos entender a igreja de Laodiceia. Vocês bem sabem que Laodiceia ficava e fica até hoje na região do Vale do Rio Lico. Era a região mais fértil da Ásia. Hoje ainda uma das regiões mais férteis da Turquia asiática. Nessa região ficava 3 cidades. Era uma região metropolitana. Laodiceia, Colossos e Hierápolis. A região era 9 quilômetros uma da outra. As cidades 9 quilômetros de distância uma da outra. Tanto é fato que quando Paulo escreveu sua carta aos Colossenses, deu ordens para que a mesma carta fosse lida na igreja de Laodiceia e na igreja de Hierápolis. Pois bem, Hierápolis tem até hoje uma chamada montanha ou castelo de algodão, uma rocha de montanha de calcários brancos, de onde brotam águas quentes, tépidas, aliás não só tépidas, quentes mesmo, que vão descendo e formando piscinas em cascatas, e pessoas vinham e ainda vêm até hoje para tomar banhos terapêuticos. Era a nossa Caldas Novas, brasileira. Do outro lado do Rio Lico ficava Colossos, também famosa pelas suas fontes de águas frias, também terapêuticas. A maior cidade da região era Laodiceia, e Laodiceia tinha um problema, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam na cidade vinham por meio de aquedutos e chegavam na cidade tépidas, mornas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. Jesus pega esse gancho e diz assim: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses frias como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usa a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor, e Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa o ouro puro? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, a cidade dos endinheirados, era a cidade mais rica da Ásia. Tanto é fato que no ano 46, depois de Cristo, um grande terremoto devastou essa região. Laodiceia foi reconstruída com o dinheiro dos endinheirados, sem buscar recursos públicos, mas Colossos e Hierápolis nunca mais se recuperaram. Jesus está dizendo: vocês se orgulham do ouro de vocês, mas espiritualmente vocês estão pobres. Por que ele usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor, tinha um remédio quase milagroso na época, o pó frígio, e Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Agora pensem comigo. O que me choca nesta igreja não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê. Por exemplo, leia 7 cartas e você verá uma coisa: não há nenhuma denúncia de Jesus de qualquer problema doutrinário na igreja de Laodiceia. Não tem problema doutrinário na igreja. Tinha em Pérgamo, Tiatira, Sardes, lá não tinha. Igreja ortodoxa. Não tem falso mestre, não tem falso apóstolo, não tem doutrina de Nicolaíta, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Jezabel. A igreja teologicamente é saudável, mas essa igreja, apesar disso, está causando náuseas em Jesus. Leia 7 cartas. Segundo lugar, você não verá nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. Tem problemas morais na igreja de Pérgamo, tem problemas morais na igreja de Tiatira, tem problemas morais na igreja de Sardes. A igreja de Laodiceia não tem problema moral. Jesus não denuncia nenhum pecado escandaloso naquela igreja. Diríamos então hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja ética, mas está causando náuseas no Filho de Deus. Terceiro,
Não há nenhum sinal de pobreza naquela igreja. Tinha pobreza em Esmirna, tinha pobreza em Filadélfia. A igreja de Laodiceia, todo mundo é rico. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, todo mundo já era rico. Mas estava causando náuseas no Filho de Deus. Terceiro, quarto, as igrejas estavam passando por momentos difíceis de perseguição. Perseguição religiosa em Éfeso, perseguição política em Pérgamo. A igreja de Laodiceia está em paz, num mundo de turbulência, em paz. A igreja é teologicamente saudável, eticamente correta, financeiramente estável e próspera, e vivendo em paz. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Se nós morássemos na região e fôssemos um dia transferidos para aquela região metropolitana, sabe qual igreja você e eu gostaríamos de frequentar e levar os nossos filhos? Para a igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja da Ásia. Aliás, a igreja se autoavaliando disse isso: sou rica, abastada, não preciso de nada, está tudo muito bem com a gente. Bem na fita, bem aos olhos do mundo, bem aos olhos dela mesma. Mas Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então a grande pergunta desse texto é hoje esta pergunta: o que é que Jesus então viu nessa igreja? Que trouxe tanto sofrimento para ele. E só tem uma coisa aqui que Jesus viu, irmãos: falta de fervor espiritual. Não tem nada que fere mais o nosso glorioso Redentor do que ver um crente apático, morno, insípido, sem brilho nos olhos, sem coração aquecido, de bem com ele mesmo, se olhando no espelho e dando nota máxima para si, batendo palmas para ele mesmo, juntando todos os membros da igreja e fazendo um grande coral para cantar o hino: quão grande és tu diante do espelho. Jesus olha para essa igreja e diz: olha, estou com náusea. Agora para um pouquinho para reconhecer comigo aqui. Deus tem me dado o privilégio de já pregar em mais de 1.500 igrejas das mais diferentes denominações do Brasil. E eu posso lhes garantir, já preguei em igrejas ultra conservadoras. Sabe aquela igreja, como Jeremias disse agora há pouco, que se um pernilongo estiver voando, ele interrompe o voo? Para você não escutar sequer a zoada das suas tenras asas. Daquele tipo de igreja que você prega e você olha para o auditório e ninguém mexe, nem a sobrancelha. Parece que congelou a imagem. E você entra em pânico. Aliás, J.I. Packer disse que não tem nada mais solene. Porque hoje as pessoas pensam que culto solene, este culto em você engessa. Engessa. E ele diz: não tem nada mais solene no mundo que um cadáver dentro de um caixão, gravata de bolinhas brancas com terno azul marinho, cercado de flores. Isso é uma solenidade magnífica, mas também não tem vida. Mas também já preguei em igreja hiper power pentecostal, de igreja que você começa a pregar e o povo faz tanto barulho que você percebe que eles não estão te ouvindo. Eles não estão te ouvindo. Eu fui pregar numa igreja certa feita, e o pastor levou a igreja ao êxtase, ao êxtase, ao êxtase, ao êxtase. Quando ele está lá em cima no êxtase, está com a palavra. Aí eu comecei a ler o texto, o povo começou a gritar. Comecei a pregar, eles davam tanto glória a Deus, que eles não dava para falar glória a Deus, porque não comportava falar. Tipo, se falasse: Senhor, tem misericórdia de nós, estava bem. Eu falei: meus irmãos, vamos parar um pouquinho? Vocês não estão me entendendo. Para, calma, sossega. Calma, sossega, escuta o que eu vou falar agora. O que eu estou dizendo, irmãos, é que falta de fervor você está notando nas igrejas ultraconservadoras, nas igrejas ultra
ultra power pentecostais. Não é estilo de culto. Não é se tem bateria, se não tem bateria, se tem piano, se não tem piano, se tem coral, se não tem coral, se a música é contemporânea, se a música é clássica. Não estou falando disso. Falta fervor, irmãos. Falta fervor. Falta brilho nos olhos. Falta quebrantamento. Falta arrependimento. Falta choro pelo pecado. Falta sede da palavra. Falta compromisso com oração. Falta paixão por Deus. Falta avivamento, irmãos. Às vezes aqui e ali você encontra alguma coreografia de avivamento. As pessoas usam vocabulário diferente, as pessoas usam gestos diferentes, as pessoas usam experiências e às vezes até parece que arrebatadoras, e fabricam e formulam e parece que é isso mesmo. Mas são fórmulas aprendidas. Jesus conhece. E Ele está dizendo o seguinte: nada me machuca mais do que ver você com aparência de piedade, com aparência de fervor, com aparência de entusiasmo. Mas você já botou sua vida espiritual no piloto automático há muito tempo. Você ora, mas não se quebranta. Você chora, mas é apenas uma experiência externa, não derrete o coração. Depois que Jesus Cristo faz este diagnóstico, Ele vai fazer um apelo, e confira comigo o apelo dele. Ele chega no versículo 18, de uma maneira linda, e diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. E Jesus, que é o dono da igreja, o chefe da igreja, o cabeça da igreja, o senhor da igreja, Ele chega dando um conselho. Jesus se apresenta como um mascate, um vendedor ambulante, que tem um produto para vender, e o produto é essencial, e o preço é de graça. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: se você percebe que está faltando fervor no seu coração, se você percebe que está faltando fervor na igreja que você pastoreia, na igreja que você frequenta, o segredo não é correr atrás de coaching, o segredo não é correr atrás da teologia da prosperidade, o segredo não é correr atrás da teologia positiva, o segredo não é correr atrás das últimas novidades do mercado da fé, dos milagres fabricados pelos homens. O segredo é voltar para mim. Aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Sou eu que tenho a solução para a igreja, é eu que tenho o remédio para a igreja, sou eu que trago a solução para a igreja que está morna e apática. É só em Jesus, é voltar para Ele, é Ele que tem a solução para a igreja. Por isso Ele vai dizer no versículo 19 o seguinte: Ele vai fazer uma declaração e vai dar uma ordem, e a declaração é essa: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu não sei quanto a vocês, mas pelo menos eu acho que os homens, é uma confissão, eu acho que os homens são mais sensíveis que as mulheres. Sentem mais dores. Para não dizer que nós somos mais fracos e covardes. Para mim, enjoo é pior que dor. Não tem nada que deixa você mais desconfortável do que enjoo. E Jesus usa uma linguagem pesada. Estou a ponto de vomitar-te. Você vira o rosto, embrulha o estômago e diz: Jesus está pegando pesado demais. Mas por que faz isso? E Ele está dizendo: estou pegando pesado com você, porque eu amo você. Eu não fui para a cruz para produzir um crente como você. Eu não fui para a cruz para você viver esse estilo de vida que você está vivendo. Eu não fui para a cruz para você viver de aparência. Eu não fui para a cruz para você viver uma vida minguada, fraca, medíocre, pobre, rasa, insossa, infrutífera.
Eu fui para a cruz, e eu morri, e eu ressuscitei, e eu voltei para o céu, e eu derramei o meu espírito para você viver uma vida plena, abundante, maiúscula, superlativa, cheia do poder do Espírito Santo. E agora ele dá uma ordem: sê pois zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, há aqui uma beleza quase que indescritível, porque Jesus docemente se apresenta e diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Prestem bem atenção. A igreja de Laodiceia era uma igreja tão boa, mas tão boa, mas tão boa aos seus olhos, que ela bastava a ela mesma. Ela fazia tudo para ela mesma. Ela cantava para ela mesma, ela pregava para ela mesma, ela orava para ela mesma, ela se reunia para ela mesma. E Jesus estava do lado de fora. Você já imaginou isso? Ele querendo entrar. Que Jesus me convide para cear com ele é algo tão lindo, mas que ele queira cear comigo é graça. E sabe qual é a única maneira do seu e do meu coração se aquecer? É assentarmos-nos com ele, é termos intimidade com ele. Quando os discípulos de Emaús reconheceram Jesus no caminho de Damasco, diz a Bíblia que o coração deles se aqueceu. E quando o coração se aquece, os pés se apressam. E quando o coração se aquece e os pés se apressam, então a nossa boca se abre. E então quando o nosso coração aquece e os nossos pés se apressam e a nossa boca se abre, nós proclamamos que Jesus está vivo e que Ele é a razão da nossa vida. Qual foi a última vez que você, ao abrir a sua Bíblia, o seu coração aqueceu? Qual foi a última vez que você, colocando-se de joelhos, sentiu que Ele estava ali do seu lado, ceando com você? É isso que nós cremos, irmãos, por avivamento. É Jesus aquecendo o nosso coração, é nos assentando aos pés dEle, é nos deleitando nele, é tendo prazer nele, é tendo intimidade com Ele. Depois que Jesus então faz este apelo, Ele vai fazer a promessa. E lá no versículo 14 ele diz por que ele tem competência para fazer a promessa. Essas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Ele é a última palavra de Deus para você e para mim. Ele é o amém, ele é o ômega de Deus. E ele está dizendo mais para nós. Ele é a testemunha verdadeira, porque o que ele fala, ele cumpre. E o que ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazer. E Ele é o princípio da criação, porque Ele é o agente da criação. E se esse universo tão vasto, tão insondável, foi criado pela palavra do seu poder, sem matéria pré-existente, Ele pode pegar esse coração completamente morno, apático, e acender aí uma chama de avivamento. Ele pode restaurar o fervor do nosso coração. E a promessa de Jesus está clara no verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no seu trono, no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. O que eu acho bonito é que enquanto a igreja de Laodiceia dava tanto valor para a riqueza, para status, para a posição social, Jesus Cristo está dizendo: eu tenho coisa muito melhor para vocês, eu tenho o trono. Mas quem se assentará no trono? Publicamente com Ele. Quem se assentou intimamente com Ele à mesa. E o texto termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2011, eu fui visitar essas 7 igrejas. E eu confesso a vocês que foi muito emocionante. E algumas vezes eu cheguei às lágrimas. Porque essas 7 igrejas literalmente estão mortas.
absolutamente mortas. O que você vê hoje são escombros, monumentos de pedras reviradas. Onde essas 7 igrejas existiram, hoje não tem sequer 1% de crentes. E sabe por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Este ano, nós celebramos 502 anos da Reforma Protestante. E a Europa, berço do protestantismo, está assistindo, perplexa, a morte das igrejas protestantes. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Estive recentemente na Holanda. Até 1960, as igrejas da Holanda estavam abertas e o povo ia para lá. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas o povo não frequenta mais. Estive na Escócia, berço do presbiterianismo, visitando Edimburgo. Um dos templos mais bonitos, perto do castelo. Entramos, torre empinada aos céus. Templo belíssimo. Quando entrei, não tinha banco nem púlpito, porque era um bar. Um bar. Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje, menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja. Os templos sendo vendidos para mesquitas, para boates, para bares. A grande pergunta é por que as igrejas estão morrendo na Europa, irmãos? Seminários que formaram teólogos, missionários, hoje fabricando céticos, incrédulos, porque foram tomados de assalto pelos liberais, que não creem na palavra de Deus, que não creem na inerrância e na infalibilidade da palavra de Deus. Por que essas igrejas estão morrendo, irmãos? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para os Estados Unidos e Canadá, onde você vê tantas chamadas dead churches, igrejas mortas. Onde você vê os nossos seminários de maior projeção de outrora, hoje tomados de assalto pelos liberais, como o seminário de Princeton, em New Jersey. Onde estudou Ashbel Green Simonton, nosso missionário pioneiro. Eu estive alguns anos lá e fiquei pasmo quando fui ver os livros que estavam sendo estudados naquele ano letivo, e não vi um livro sequer de linha ortodoxa, nenhum sequer. Aliás, vi um livro chocante de uma teóloga americana que censurava a igreja brasileira por não considerar o candomblé como uma expressão legítima do cristianismo. Há pouco tempo estive numa conferência, acho que o Juliano estava lá. E depois da conferência, eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus, meia hora de carro do hotel à igreja. E o pastor me mostrou 11 templos vazios, que estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. Mega templos vazios. Sabe por que as igrejas estão morrendo, irmãos, na América? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Agora olhe para o Brasil. Irmãos amados, prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer. Nós temos denominações inteiras no Brasil que já se renderam ao liberalismo, cujos seminários, professores não creem mais que este livro é a palavra de Deus. E eu vou lhes dizer que qualquer igreja ou qualquer denominação que subscrever o liberalismo, assina o seu atestado de óbito. Não tem antídoto. Há poucos dias um pastor me ligou e disse assim: pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou um crente por igreja, por ano, em média. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão mega igrejas, mega templos. Aqui em São Paulo, então, é a capital dos mega templos.
e você olha aquela multidão, não tem evangelho, não se prega sobre a graça, não se prega sobre Cristo como único Salvador e mediador e Senhor. Não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre fé salvadora, não se prega sobre santificação, não se prega sobre as glórias do céu, não se avisa dos horrores da ira vindoura. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão muitas igrejas ortodoxas, mais áridas, mais secas. Igrejas que não crescem, igrejas que se minguam, que encolhem, que se encurtam a cada ano. O que nós precisamos desesperadamente, meus irmãos, é de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O que nós precisamos desesperadamente é de um poderoso reavivamento espiritual. Isso não é obra humana. De vez em quando eu ando por aí e vejo assim uma faixa estendida na frente da igreja. Hoje vai ser a noite dos milagres. Ou outra, hoje vai ser a noite do avivamento. Como se eu tivesse a agenda do Espírito Santo. E como se o Espírito Santo tivesse que fazer porque eu agendei que a fizesse. Nós não produzimos avivamento, como já foi dito aqui. Nós preparamos o caminho do Senhor para que Ele venha. E a minha oração, a nossa oração, deve ser um clamor aos céus. Que Deus sopre sobre nós o seu sopro. Que Deus restaure a nossa vida. Que Deus remova as cinzas, que Deus acenda as brasas, que Deus inflame a nossa alma. Já foi dito aqui, devemos repetir isso. E eu termino aqui. Basta 3 gerações para uma igreja entrar num processo de apostasia. Basta 3 gerações. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Quando eu olho para a igreja brasileira, sabe qual a sensação que eu tenho? É que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. É que os nossos pais são mais crentes do que nós. É que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, irmãos, nós poderemos ter amanhã uma igreja apóstata. A minha oração é que Deus sopre sobre nós o seu sopro, para que as futuras gerações sejam mais crentes do que nós, para que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, para que os nossos netos sejam levantados por Deus para uma grande revolução espiritual nesta nação e no mundo. Nós precisamos de reforma, nós precisamos de avivamento. Eu quero conclamar você para a gente orar sobre isso. Se você anseia, irmão, de todo o seu coração esse avivamento, eu queria que nós nos colocássemos diante de Deus agora em oração. Nós temos um auditório cheio e nós temos muito pouco espaço aqui na frente. Mas se você quiser vir aqui à frente, se é isso que você quer, se é isso que você anseia para você, para os seus filhos, para os seus netos, para as futuras gerações, quem sabe nós pudéssemos ter um tempo de oração, nos ajoelharmos aqui na presença de Deus, para clamarmos isso. Então, se você tem liberdade e quiser vir, venha, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Os maiores avivamentos da história, irmãos, começaram de uma forma tão singela. Quando o coração de alguém sentiu peso
e começou a chorar diante de Deus, e começou a clamar diante de Deus. E de repente o Espírito de Deus começou a agir. E de repente esse Espírito de Deus começou a soprar em outras pessoas. E de repente esta onda começou a percorrer para outros lugares. E Deus impactou cidades, e Deus impactou nações. E Deus pode fazer o mesmo hoje. Um dos grandes avivamentos da história aconteceu na África do Sul, em 1966. E o momento em que o Espírito Santo foi derramado, foi quando um adolescente se levantou numa reunião de oração e disse: meu Deus, tu fizeste tantas vezes, tu fizeste em tantos lugares, oh Deus, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. E naquele dia, naquela manhã, o Espírito Santo desceu com grande poder ali, e uma grande multidão foi salva pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de toda graça, aqui está o teu povo, aqui está a noiva do Cordeiro, aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui, Deus, convencidos de que nós precisamos desesperadamente de um toque da tua mão, de um sopro do teu Espírito, de uma ação soberana e sobrenatural do Espírito Santo, restaurando a nossa sorte. Meu Deus, em nome de Jesus, tu que já fizeste tantas vezes, noutros lugares, ó Senhor, faz entre nós, volta o teu rosto para nós, por amor da tua misericórdia, apaga as nossas transgressões e reaviva o nosso coração. Inflama o nosso coração, Deus, tira as cinzas, Senhor, remove a fuligem, Senhor, tira aquilo, meu Deus, que está impedindo que as chuvas cheguem, Senhor, remove os obstáculos do nosso coração, e dá-nos, ó Deus, um coração quebrantado, um coração sedento, um coração que te almeje mais do que tudo neste mundo, um coração que não descansa até que receba dos céus as chuvas torrenciais do teu Espírito. Sopra sobre a tua igreja um vento de avivamento, Senhor, e que esse avivamento chegue no poder do alto, no poder do Espírito, para que corações sejam quebrados, para que famílias sejam recuperadas, para que a nação seja sarada, para que a tua glória seja manifesta, para que a tua palavra seja anunciada, para que o teu nome seja exaltado, para que a tua igreja se levante na força e no poder do teu Espírito, para pregar e para viver em santidade. Nós te adoramos, Senhor, e nós aguardamos esse momento e oramos na expectativa dele, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Louvado seja o Senhor. Eu queria que você desse um abraço na pessoa que está perto de você, em nome de Jesus, e depois retorne ao seu lugar.